nós, portanto, o grupo das inquietações, que não prepara só estas tertúlias, mas reúne-se para discutir o presente pedagógico, e achamos que não podíamos deixar terminar o ano sem conversarmos sobre não sei se lhe chamo pedagogia, mas realmente como trabalhar pedagogicamente com, com as crianças e com os jovens a questão da guerra. Como fazê-lo com os currículos tal como os temos, com as possibilidades que dá, em alguns casos, a disciplina de educação para a cidadania, ou qualquer unidade curricular, tanta coisa que se pode estudar a partir do acompanhar esta situação no meio, e eu gostava de enfatizar isso, no meio de tantas outras guerras e situações de refugiados de guerra há em todo o mundo, mas para nós tornou-se importante porque são aqui, eu diria, na Europa, quase à saída da Europa para a Rússia, pronto, mas que nos tem tocado porque nós já tínhamos cá em Portugal uma extensa comunidade ucraniana. Mas eu gostava que nesta tertúlia nós pudéssemos falar nos vários ângulos, as várias abordagens. Eu só queria, sem me estender demais, hoje à hora do almoço, tinha a televisão ligada e na SIC deu uma reportagem de um repórter inglês que entrevistava crianças que tinham permanecido muito tempo nos abrigos, etc. É óbvio que, sendo eu uma profissional da educação, fiquei de olhos presos na reportagem e disse: nós pensamos como abordar esta questão nas nossas escolas, mas é também uma componente importante desta questão, é também nós, de alguma forma, descentralizarmos-nos de nós próprias e conseguir despertar nas crianças atitudes de solidariedade. E se elas entenderem como é que há meninos que aqui na Europa, bem perto de nós, estão a viver a situação de guerra, pode ser, a meu ver, uma componente ou uma forma de pedagogicamente se tratar esta questão. Temos aqui hoje, e passo a apresentar para não vos tirar muito tempo, o professor, o colega António Castelo Branco, que é diretor do agrupamento de escolas Ferreira de Castro, e que vai falar, nomeadamente, como é que no seu agrupamento se têm abordado estas questões. E eu insisto, interessa-nos trazer as questões para a pedagogia de uma escola, para a pedagogia de uma sala de aula, etc. E quando eu digo pedagogia, estou a falar na pedagogia transversal. Depois temos connosco a Helena Moreira, que já aqui está também connosco. Ela é professora do primeiro ciclo da escola Melo Falcão, mas que pertence ao agrupamento de escolas Brancamp Freire. E em terceiro lugar, e nós vamos falar por esta ordem, temos o professor e colega nosso João Jaime Pires, que é o diretor da Escola Secundária de Camões, e a quem explicitamente nós pedimos que trouxesse a voz dos alunos, e é com a voz dos alunos que vamos, das alunas neste caso, duas alunas, a Inês e a Carolina,
e é com a voz delas que nós vamos encerrar estas intervenções. Depois, a seguir, abrimos para debate. Na consciência, e eu gostava, mais uma vez, de insistir naquilo que escrevi, ou que escrevemos, isto é tudo no coletivo, na introdução a esta tertúlia, que a guerra é sempre um fracasso da humanidade. Mas penso que nunca as nossas crianças e jovens viram uma guerra ao vivo, praticamente em direto, como está a acontecer com esta guerra da Ucrânia. E este é um dado de facto para a pedagogia. E é muito fácil quando se vê imagens na televisão, como sabem, eu estou a falar, por exemplo, o exemplo da televisão, ou mesmo outras imagens, ou discursos falados, nós desligarmos-nos, porque se torna tudo trivial. E é muito importante que isso não aconteça conosco, nem com os nossos e as nossas educandas, porque consideramos que a guerra é sempre um atentado contra os valores da vida. E nós queremos vida para nós, professores, mas sobretudo que sejamos transmissores de vida nos nossos alunos. Deliberadamente vamos ter colegas que trabalham com níveis etários diferentes, que é para trazer também alguma diversidade. E muito obrigada. Vamos dar início à nossa sessão. Chamo a intervenção da Escola Secundária Camões e, portanto, eu dou a palavra ao João Jaime e depois temos as nossas duas jovens, a Inês e a Carolina, e depois falam como entender. Está bem? Então, muito boa tarde e o meu agradecimento por este convite tão generoso. E é um gosto estar com a Teresa, é um gosto estar com a Helena, com o António e com todos os que estão presentes nesta conversa. É evidente que isto toca-nos a todos e, portanto, isto é aqui a parte de emoção é muito forte. Eu vou tentar, porque eu normalmente tento fugir um bocado à emoção. Vamos recordar, a Escola Secundária Camões é uma escola só secundária, os alunos já passaram, já têm todos no mínimo 16 anos, 15, 16 anos, e, portanto, estamos noutra fase etária e, portanto, eles pensarão as questões de outra forma. Mas eu ia recordar aqui há uns anos atrás, em 2009, quando eu iniciei este meu ciclo de direção, António Nova dizia assim: imagine-se que a escola é um pote e a gente ia enchendo o pote todo com muitas matérias. E realmente, e nós pensávamos, aliás, a Helena falou da questão da escola cooperativa e o António passou pela pandemia e para mim vem sempre esta ideia: depois da experiência da pandemia nós vamos ser diferentes. E ainda não acabou a pandemia, nós já esquecemos a coisa da pandemia e não vamos ser nada diferentes, vamos continuar a ser iguais. E essa que é a parte de questão central da nossa educação. E quando nós começarmos a educar para a cooperação e não para o individualismo, quando nós valorizarmos o todo, em que todo o outro ajuda a aprender, eu acho que nós conseguiríamos dar um passo em frente nesse sentido, não é? Porque as notícias correm muito depressa. É evidente, a guerra está a entrar na nossa casa todos os dias, mas a verdade é que, passado alguma semana sem falar de guerra, às vezes a gente esquece, não é? O que está a acontecer com o Covid, não é? Não entra todos os dias os números e nós... Mas a verdade é que nós três, neste espaço de 2 meses, estivemos em casa, não é? A Carolina veio a semana passada, eu há 3 semanas, e a Inês também teve essa questão. E, portanto, está a acontecer e está a continuar. E, portanto, é bom que a gente tenha essas memórias e não fique. Então, na Assembleia da República, o nosso discurso, não só de Zelensky, mas sobretudo o discurso de Santos Silva, emocionou-me também, porque ele reconhece realmente que os portugueses estão empenhados nesta cadeia de solidariedade, da forma é a nossa maneira de ser. E disse que nós acolhemos 2.300 alunos.
Nós, na nossa escola, temos 2 alunos que chegaram, sabemos que para o ano já vai haver uma aluna que já veio da guerra, mas esses 2 vêm de 2 zonas conflituosas, algumas mais destruídas, outra de Zinc e de Kharkiv. E dizer-vos aqui, a Paulina vem da zona mais destruída e a Paulina, e eles, isto é uma nota, continuam a ter aulas da Ucrânia. Ou seja, os professores da Ucrânia continuam a dar aulas a estes alunos. Portanto, nós aqui estamos a acompanhar particularmente a questão do português, na língua não materna, mas também, eventualmente, na língua de acolhimento. Eles estão a tentar aproveitar, porque enquanto um caso da Paulina, ela domina bem o inglês, o caso do Igor, ele não conhece, também não domina o inglês e, portanto, não tem nenhuma forma de estar. E aqui, deixava aqui uma nota, que é como é que nós acompanhamos os nossos alunos. Ou seja, nós temos alunos de diversos pontos do mundo, do Bangladesh, da Índia, do Nepal, da Síria, da Turquia, pronto, do continente sul-americano, de grandes distâncias e perto. E nesse contexto, muitas das vezes, esquecemos que eles entram na sala de aula e não sabem nada de português. E muitas das vezes, porque o Estado realmente consegue integrá-los, não é? Ou seja, colocam nas nossas escolas, ficam para nós a responsabilidade. E muitas vezes são os colegas que ajudam, traduzem, aqueles que sabem inglês, vão ajudando nessa questão. E, portanto, era bom que também aqui fosse claro, e eu tento, já disse isso ao nosso ministro, ainda não homenageamos, mas é um gosto, acho que é a primeira tertúlia em que João Costa é ministro da Educação, e por isso é com alguma satisfação também, acho que todos estamos aqui com esperança de que a coisa vai começar, e portanto eu já tive a oportunidade de dizer, não se esqueçam destes alunos, ou seja, não se esqueçam de todos os alunos que estão cá, não é? Da filosofia, como é que eles sabem filosofia se não têm a língua materna, como é que eles conseguem fazer o exame nacional, e muitas vezes quem faz os exames nacionais esquece que muitos destes alunos têm que ter um dicionário para traduzir a prova, para a língua materna deles ou para o inglês, e depois têm que voltar a traduzir e não têm direito. Ou seja, nós temos que quase dizer que eles têm um problema de dislexia ou uma coisa qualquer para conseguir arranjar um tempo para isso. E por isso eu deixava estas notas que também são importantes, que não é só esta solidariedade, porque nós recebemos, acolhemos da melhor maneira, tentamos dar e depois temos que os conhecer e senti-lo, e esse é o nosso papel. E depois estimular a capacidade de reflexão, a capacidade de diálogo. E esse é o nosso papel que nós temos nas escolas e que eu acho que a Inês e aqui a Carolina vai nos ajudar a perceber. Mas eu queria deixar esta mensagem de que o sistema não pode apenas ser simpático na recepção. Ele tem que depois dar meios, condições. Vou dar só uma nota também, isto dos exames, qual foi a preocupação que teve a jovem que vai fazer o exame nacional ucraniano, e reparem, ela vai fazer um exame nacional ucraniano em que foi mudado os exames, e este ano o exame é um exame múltiplo, tem a história da Ucrânia, tem a matemática e tem a língua materna. Portanto, ela é de ciências. E é nesse contexto é que os países também têm esse papel de valorizar aqui a cultura ucraniana, nesse contexto. Provavelmente os russos terão abordado a guerra de outra forma e provavelmente nós também abordaremos outras guerras, outros tempos de outra forma. Mas eu vou dar a palavra à Inês, porque agora nos vai deliciar depois do texto lindo que ela escreveu. Boa tarde a todos. Eu falo como aluna, não tenho métodos pedagógicos que possa sugerir, por isso eu só consigo mesmo falar da experiência que eu imagino que seja para alguém que vem para Portugal. Acho que nós tivemos levantávamos um bocado o véu dessa sensação quando tivemos a pandemia e o isolamento, porque nós percebemos que enquanto jovens a nossa vida tem a nossa dimensão mais profissional, que acaba por se passar na escola, e tem a nossa dimensão pessoal, de relações, que estão muito juntas, porque é na escola que nós fazemos amigos, temos muitas experiências que nos marcam para a vida, e por isso a escola tem um papel
muito central na nossa vida. E eu que senti os impactos de estudar em casa, de não ter presente os meus amigos, de não poder partilhar uma aula presencialmente e rir-me e estar feliz no ambiente escolar, e agora olho para trás e vejo que foi uma sortuda, porque eu tinha os meus amigos bem em casa, com os seus pais, com as suas famílias, e que para alguém que vem de uma guerra, isto não é uma certeza, não é uma garantia, não estão juntos com a família e não estão na sua casa, estão em sítios novos, e por isso são mesmo transferências de vidas inteiras que vão para a escola, e que por isso era essa a questão que eu gostava de partilhar, que é: a escola é muito importante porque educa-nos para o futuro, dá-nos as ferramentas para aprender, somos bons alunos, aprendemos e estamos capazes de entrar no mundo profissional, só que estas pessoas não têm só a educação em mente e não têm de ter o direito a preocupar-se com coisas muito mais imediatas que estão a ameaçar, que estão a perder. E era isso que eu gostava de lançar, era como é que a escola, principalmente em Portugal e no secundário, que nós temos uma grande cultura de exames e de preparação intensiva, porque o acesso à universidade é feito assim, para nós é um dado que temos de ter isso em mente. Como é que as escolas vão conseguir conciliar essa realidade de preparação de exames com estas pessoas que têm mil e uma preocupações, que vão para as aulas e que não necessariamente estão a prestar atenção ao quadro, e que não é um desinteresse inato, é algo muito maior, e que nós tendemos a desvalorizar até para os alunos nacionais, que não têm esse problema, mas é um desafio grande que eu reconheço, porque eu também, enquanto aluna, sei que tenho de estudar e depois tenho os meus problemas ao lado, só que são minúsculos ao lado daquilo. E é isso, e a escola depois tem de fazer a parte da educação, mas dá um espaço para os alunos se integrarem, conhecerem novas pessoas, sentirem-se acolhidos, criarem novas memórias, não esquecer as memórias antigas, e não podemos culpá-los por não estarem muito bem, por terem vontade de voltar para casa, por não estarem apáticos. Nós temos de saber lidar com isso e não fingir que é tudo ótimo e que temos o poder. É como o diretor disse, é que nós não temos a capacidade de fazer tudo. Nós temos de dar espaço aos alunos para serem as pessoas que são. Para na escola também terem o direito a sentirem-se tristes, partilharem a sua realidade connosco e ao mesmo tempo aprender. E eu acho que isso, mais do que conselhos, acho que é um desafio que se lança e que é muito urgente, e que também para nós é uma lição, porque faz-nos perceber que a vida não é só uma preparação intensiva, que a educação é uma ferramenta e não tem de ser uma ameaça diária, não é ameaça, mas uma preocupação diária ou uma obrigação. Tem de ser transformado num gosto, que acho que às vezes é difícil, e é um desafio para o professor, e tem muito mérito por conseguirem tentar passar o gosto aos alunos, principalmente com as disciplinas mais difíceis, mas pronto, eu queria partilhar que eu sinto muito pelos alunos que vêm para Portugal, que vão ter de continuar a sua educação, com um passado tão complicado e com a tristeza que devem sentir tão presente, e conseguir conciliar isso, tentar criar novos amigos, comunicar com a família. E eu só, pronto, também desejo às pessoas que aqui se encontram muito boa sorte nesse desafio, que certamente será, e que recebam os alunos bem, que não se esqueçam que é muito avassalador aquilo que os alunos estão a sentir, e que façam o melhor trabalho, ensiná-los e a acolher aquelas pessoas que têm tanto a lidar neste momento. Obrigada. Boa tarde a todos. A professora está silenciada. Não sei se quer dizer alguma coisa. Teresa, não está a ouvir. Teresa. Graça. A Carolina quer dizer alguma coisa? Sim, por favor.
Ora, muito boa tarde a todos. Desde já gostava de vos agradecer por disponibilizarem um pouco do vosso tempo para me ouvir e por me ter sido dada esta oportunidade de falar aqui um pouco convosco e partilhar aquilo que é a minha reflexão e que é algo que eu quero muito partilhar com todos vocês. Sobre esta questão da guerra, eu sinto que, como já foi dito anteriormente, nós ouvimos falar de guerra desde muito cedo e há essa romantização do conflito, que de romântico, como todos sabemos, não tem nada. E não estou a culpabilizar, até porque em casa eu recebi o mesmo tratamento, sempre que eu via casos da guerra do Afeganistão, mais antigamente da guerra da Síria, na Líbia, qualquer conflito que fosse despertado, a verdade é que os meus pais sempre me disseram, é lá longe, ainda não vai chegar cá. E a verdade é que se foi dando esta inconsciente desvalorização do conflito e esta normalização desta pequenina falta de empatia, que é normal quando somos pequeninos, mas que hoje em dia já não é admissível, a verdade é essa. E desde sempre ouvimos falar de guerra e parece que não aprendemos nada. Como é que é possível que as nossas aulas de história tenham sido passadas nos últimos, no nosso caso, 12 anos, a falar de conflitos, a falar do que é que levou ao conflito e ainda acontece. Parece que não deu para precaver, parece que falámos, estudámos e decorámos e quisemos aprender, não foi em vão, mas é triste pensar que nós sabemos de como as coisas aconteceram, sabemos o quão grave e diabólico é este conflito e mesmo assim as coisas acontecem. E isto entristece-me muito a mim, acredito que a todos nós que vivemos neste mundo cheio de conflitos. Neste momento vivemos o da Ucrânia, mas o facto é que isto acontece por todo o mundo e não é agora, e não é de agora e já acontece há muitos anos. E gostava de partilhar convosco 2 certos do meu texto e gostava de fazer um pequenino comentário porque sinto que expressam esta ideia de empatia, que eu acho que é muito importante relembrar nesta altura tão trágica em que vivemos. E diz assim, infelizmente deste conflito esta guerra, resultam sempre vítimas, os chamados refugiados, seres humanos que se veem obrigados a abandonar o seu país, a sua escola, família e amigos para sobreviver, para procurar um futuro melhor, seja lá o que isso for, novas oportunidades ou um refúgio temporário até que as suas casas voltem a ser seguras. Às vezes reflito sobre se amanhã ou daqui a umas horas me fosse exigido, por circunstâncias primárias, a minha vida, sair da minha casa, abandonar as minhas rotinas, os meus amigos, a minha família, memórias, ou talvez, aliás, mais difícil ainda, colocar tudo isto numa mochila e seguir em frente, seguir através de um autocarro, de um barco, de um comboio, para um refúgio sem bilhete de regresso. A verdade é que me assusta e me enche um sentimento de frustração e tristeza imensa. Esta empatia que nós hoje em dia temos de ter, é necessário termos, faz-nos refletir sobre o quão difícil, como a Inês estava a dizer, deve estar a ser para estas pessoas, o quão trágico é para estas pessoas abandonar as suas casas desta forma tão repentina, para um país com um idioma totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente e sem saberem o que os espera, as pessoas que os espera, as oportunidades que terão, as condições onde viverão. Tudo isto é algo com o qual eu penso muito nisto e penso se fosse eu ia odiar estar num conflito deste, eu ia odiar ter de deixar a minha casa, a minha família, iria ser algo que não é humanamente possível de pedirmos a uma criança, a um adolescente, a uma pessoa mais velha, a um ser humano. Não é natural pedir a alguém para abandonar o seu país desta forma. E termino com a última frase, ou o último excerto do meu texto, que diz: é urgente que acordemos para uma realidade cada vez mais iminente, para uma realidade que pode ser a nossa de amanhã, mas que até o ser é de alguém. E esse alguém merece e precisa de todo o nosso respeito, amor, cuidado e apoio. E a verdade é que é a nossa obrigação, não enquanto alunos, não enquanto professores, enquanto seres humanos, tornar Portugal uma casa para estas pessoas que o escolheram, seja para passar agora esta pequena temporada, digamos assim, seja para viver. É a nossa obrigação ter este sentimento de empatia, é a nossa obrigação ajudar as pessoas e fazê-las sentir em casa, porque são seres humanos como nós e nós, na verdade, e como a Inês estava a dizer, somos uns privilegiados por poder estar aqui sentados, cada um do seu local de trabalho, da sua escola, da sua casa, a ter esta conversa, a falar da guerra, enquanto há pessoas que a vivem neste preciso momento. Portanto, muito obrigada por me terem ouvido e por me terem dado esta oportunidade de falar convosco. Obrigada. Obrigada, Carolina. Obrigada, vamos chamar assim, equipa da Escola Secundária Camões. Eu só lembro a todos que os depoimentos que ouvimos aqui, as reflexões, já estão publicadas no Jornal de Letras. Portanto, se adquirirem o Jornal de Letras, número de 20 de abril a 3 de maio, portanto, estão lá os depoimentos e, no caso das jovens
da Escola Secundária Camões, está o texto completo, é realmente deixem-me dizer-vos, jovens, é mesmo uma obra muito bela e muito interpeladora para nós todos os adultos. Portanto, especialmente quero congratular-vos. Então agora vamos fechar com chave de ouro. As outras chaves também foram de ouro, esta é a terceira chave de ouro, com as vossas Escola Camões, com as vossas considerações finais. Acho que desta vez que começo eu então, depois vai falar ao professor e a Inês. Eu só gostaria de fazer, antes de expor aquilo que, pronto, de dizer aqui as minhas considerações, gostava só de agradecer à Helena Moreira pela sua participação de hoje. Eu pessoalmente adorei cada detalhe e o amor com que fala da sua profissão e das suas turmas, e acho que é de louvar, e é muito bonito mesmo ver professores que estão tão felizes. Todos vós representam, se todos vocês fossem o sistema de ensino, estaríamos nós mesmo muito bem. A verdade é que é muito bonito de ver o gosto e o brilho no vosso olhar quando falam dos vossos alunos e das vossas experiências, e para mim foi mesmo um gosto muito grande estar aqui convosco e poderem dar uma oportunidade de partilhar as minhas considerações. Pronto. Eu gostaria de falar um bocadinho na perspectiva enquanto aluna, e acreditem que não foi o professor João Jaime que pediu para dizer isto de forma alguma. Eu sinto muito orgulho na escola em que ando, no Liceu Camões, e sinto que é uma escola que marca a diferença pela abordagem muito junto aos alunos e de não só formar alunos, formar seres humanos e futuros cidadãos, e bons cidadãos que lutem contra estes conflitos de guerras, mas outros que, como já referiram anteriormente, são muitos e merecem toda a nossa atenção, tanto como a temática da guerra. A verdade é que eu sinto que a solução e a consciencialização das pessoas deve ser feita na escola, e eu acredito que a minha o faz muito bem, pelo simples facto de ser uma escola muito disponível para a aprendizagem, ser uma escola onde a liberdade é prezada a 100%. E é uma escola que nos dá uma abertura muito grande para aprender, e não é aprender das quatro paredes o português, a matemática, o inglês, a história. É muito mais que isso, é o poder do debate, é o poder da partilha, da reflexão. Nós podemos ter várias palestras durante o ano inteiro sobre as mais variadas temáticas, sobre o racismo, a questão do colonialismo, falamos sobre saúde mental, falamos sobre o próprio sistema de ensino, é-nos dada a oportunidade de ter uma voz ativa e de ter algo a dizer. E eu sinto que a nossa escola fomenta desde o 10º ano esta questão do espírito crítico, que é muito importante junto dos alunos. É importante os alunos sentirem-se confortáveis e sentirem que são ouvidos e que são tidos em conta. E eu sinto que às vezes existem alguns professores ou algumas escolas que se esquecem disto, que a escola é muito mais do que 1h30 de português ou de matemática. A escola é um sítio onde nós passamos a maior parte do nosso ano, a nível geral de 12 meses. E, portanto, é importante que aprendamos muito mais do que as típicas disciplinas, e que se valorize mais a questão da cultura, das artes, que é algo que eu sinto que foi valorizado nesta escola. E sinto que talvez se por todo o lado fosse feito este trabalho de consciencialização junto dos professores, de que é importante falar sobre a cultura, tanto como é importante falar da matemática, é importante falar das artes, como é importante falar do português, conseguimos formar melhores cidadãos e conseguimos formar melhores seres humanos que pensam pelas suas cabeças, que têm a sua liberdade bem consciente, somos conscientes daquilo que fazemos e temos espaço para estar aqui a partilhar aquilo que aprendemos. E essencialmente era um pouco isto que eu gostava de partilhar convosco, e dou a palavra agora ao professor. Carolina. Inês, vá. Sim, eu quero também primeiro fazer as primeiras palavras da Carolina Nunes, porque foi um prazer estar aqui, poder partilhar a minha opinião e ouvir a opinião de professores. Eu acho que uma coisa interessante é como estamos primeiro em diferentes posições e níveis da nossa vida, e eu acho muito interessante que eu olhei para esta questão muito mais como é que seria ser aluno e ter a experiência, e eu vi mais com perguntas do que com respostas, e depois ouvir a parte do professor também foi ouvir estratégias, e eu acho isso muito interessante também, os diferentes níveis de ensino. Também mostram as diferentes abordagens para diferentes maturidades, pronto. E eu queria responder também aqui à questão da professora Margarida, das inquietações, que é mesmo essa questão de que é certa empatia ineficaz ou inconcretizada que há em saber de casos difíceis, e nem é preciso esticar tanto para a guerra, mas casos diários, porque depois vivemos com critérios.
E há critérios de avaliação que estão estipulados e é injusto para o aluno que estudou ser avaliado de uma forma e o que não estudou ou que não estudou, mas que tem outra realidade, ser avaliado com o mesmo critério. E eu acho que isso é muito difícil de conciliar. As realidades no mundo da educação e às vezes basta um pequeno percalço no nosso dia, na nossa manhã, para termos o dia de aulas pouco produtivo, porque estamos preocupados com outra coisa, quando devíamos era... E depois sentimos culpa porque estamos na aula de matemática e devíamos era estar a pensar nos números e a nossa cabeça não consegue. E eu acho que é mesmo isso, acho que esta questão tão amplificada da guerra mostra-nos a dimensão pessoal na escola e a necessidade de conjugar esses dois mundos que não têm necessariamente de colapsar. Pronto, muito obrigada. Obrigado, Inês, Carolina. Portanto, como veem, é fácil ser diretor de uma escola assim, né? Portanto, eu sou um privilegiado. Quem é privilegiado sou eu, porque realmente há uma cultura própria. E isto não acontece. O António acha que eu tenho má fama, né? Pronto, é por isso que eles não sabem, os alunos não sabem, mas má fama. Mas há uma coisa que a gente tem que mudar e não muda, né? Os alunos na escola secundária Camões têm assento no Conselho Pedagógico. A lei não deixa que os alunos estejam no Conselho Pedagógico. Os pais têm assento no Conselho Pedagógico. A lei não deixa que estejam no Conselho Pedagógico. Os alunos, para ter voz, todos os anos há a Associação de Estudantes. A maioria das escolas não tem associações de estudantes. Portanto, fala-se muito da voz dos alunos, mas ouvi-los é que é o problema. Aliás, por exemplo, aqui houve alguém que disse, é assim uma coisa, nós gostamos de ouvir, dizer que integramos, que os alunos são muito importantes, mas eles não têm peso. A Inês é de Ciências, a Carolina é de Economia. A Inês sabe, com 14 anos, é isso que nós dizemos a todos os nossos alunos com 14 anos, se não tiver 16 de média no secundário, o mundo deles abala. Abala porque nós definimos para ir para a medicina tem que ter 18, qualquer coisa, para ir para a aeroespacial tinha que ter 19, e muitas destas ansiedades que as famílias trazem. Isto, obviamente, é uma guerra. E nós usamos muito... Qual foi o termo que António Costa usa antes da guerra, por causa do dinheiro que vinha das comunidades? Era a bazuca. Ou seja, nós somos agressivos, somos bélicos em determinadas questões. Nós não queremos. O Camões tem uma grande virtude, que é, tem um arquivo muito antigo. E nós sabemos que houve alunos brilhantes e foram pessoas brilhantes, mas também sabemos que houve alunos com 10 e são lobantunos e são outras pessoas. E queremos que aos 14 anos definir a vida deles aos 14 anos. É isso que eu ando aqui há anos aqui a tentar discutir e não mudamos. É evidente que o João Costa é uma esperança, mas ele já tentou nos baixar, não cria muitas expectativas. A verdade é que a gente vai ter exames do 9º ano, ou seja, para aferir os alunos, ou seja, desta fase, vamos ter exames do 9º ano, não conseguimos. E não conseguimos tirar esta palavra, exame, é fundamental, parece, para o sucesso educativo da escola. E não é. O que é bom deles, não é? É este pensamento querido, analisarem para a sua cabeça, discutirem os assuntos, e estou certo que quer a Carolina, quer a Inês, vão ser felizes na profissão. Porque elas, ao fim de semana, saem na banda filarmónica da Póvoa de Santiria. Elas vêm da Póvoa para o Camões e tocam na banda que eu tenho muito orgulho, que eu sou do Conselho de Alfragate de Xira e há grandes bandas filarmónicas no país e na minha terra também. Muito obrigado por vocês me aturarem. Oh, meus amigos, muito obrigada por estas partilhas. Eu não tenho mais a dizer, acho que se disseram coisas essenciais, sobretudo são coisas que são portadoras da esperança que temos na escola, nomeadamente na escola pública. Deixem-me dizer isto com a minha veemência. E eu de repente estava a pensar como é que eu acabo, e veio-me
à cabeça o pensamento, uma frase do Paulo Freire, que se aplica a nós professores, mas também aplica-se aos jovens, às crianças e aos jovens que educamos. E o Paulo Freire diz o seguinte: ninguém educa ninguém. Todos nos educamos uns aos outros, mediatizados pelo mundo. Eu acho que foi o que aconteceu aqui hoje. O mundo, neste caso, foi a guerra e estivemos a educar-nos uns aos outros. Meus amigos, minhas amigas, muito, muito obrigada.